Olá, sejam todos bem-vindos ao SciTalks. Meu nome é Silvio e gostaria de agradecer a sua presença em nossa conversa de hoje, cujo tema é Construindo um ecossistema de tecnologias para otimização de processos. Temos como nosso convidado Dácio de Castro, gestor regional da ABPMP, uma associação de alcance global que trabalha para padronizar e aprimorar as práticas relacionadas ao BPM, uma disciplina crucial para todas as organizações. Durante nosso evento, aproveite o chat para enviar suas perguntas e comentários. E se estiver gostando do conteúdo, clique no gostei aqui embaixo e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Assim você fica sempre atualizado sobre os nossos futuros eventos e novidades. Vamos iniciar nossa conversa? Desejo a todos um excelente evento. Obrigada, Silvio. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Dácio, por aceitar o nosso convite também. Meu nome é Bárbara, eu sou gestora de contas aqui na Seidel, mas eu também sou delegada regional da ABPMP. E a gente está aqui com o Dácio, que é gestor regional da Regional de Minas também, da ABPMP. E a gente também vai explicar um pouquinho o que é essa sopa de letrinhas aí da ABPMP. E, assim, a gente está aqui para falar sobre, né, como criar um ecossistema de tecnologias para a eficiência dos processos. E nós dois estamos aí na área, tanto na área de processos quanto na área de tecnologias há alguns anos, né? Uhum. E conta um pouquinho aí, Dácia, para a gente do que é a BPMP. Então, obrigado, Bárbara e a Seidel pelo convite, obviamente. Bom, é melhor vermos da seguinte forma. Existe uma instituição formal, que é a BPMP Internacional, que ela mantém, então, a disciplina BPM, que é a Gestão de Processos de Negócio. E daí já tem mais de 17 mil pessoas ao redor do mundo envolvidas, são mais de 50 países, com seus respectivos capítulos. E o Brasil tem o seu capítulo da ABPMP. E no Brasil foram criadas, então, as regionais da ABPMP. E nessas regionais citou-se, obviamente, a Regional de Minas, da qual eu faço parte, então, do comitê gestor como gestor regional, Bárbara como uma das delegadas regionais, mas junto de Bárbara temos também o Tiago e temos os 3 membros voluntários, que é Larissa, Edna e o Nicolas, que compõe ao todo o Comitê Gestor Regional da BPMP Minas Gerais. Bom, no biênio 2023-2024, a gente tem essa plataforma de levar as informações sobre gestão de processo de negócio, sobre a disciplina, não só para o estado todo, é claro, mas para todos os interessados, uma vez que online a gente consegue atingir o país inteiro, né? Então, essa é a nossa grande missão. Estamos aí, vocês podem ver nas redes, a gente toda semana tem um evento, né, Bárbara? A gente não para mesmo. Bom, a ABPMP, ela mantém um guia. Esse é o guia referência, lembrando que a ABPMP, então, é uma associação dos profissionais da disciplina BPM. Então, esse guia ele é um guia construído por profissionais, em tese para os profissionais e os interessados, e através do CBOC a gente consegue identificar as boas práticas da disciplina que podem ser aplicadas no dia a dia de trabalho desses profissionais. Além disso, além do CBOC, nós temos uma certificação, que é a certificação que o profissional pode adquirir. Apesar de nós termos, em tese, se vocês visitarem o site da ABPMP Internacional, também da ABPMP Brasil, vocês verão que nós temos 3 segmentos de certificações. A certificação CBPP é a certificação do profissional da disciplina BPM. Já está disponível o CBPA, inclusive em português de Portugal por enquanto, mas está disponível já essa certificação, que tem uns requisitos que, em tese, não necessitaria de comprovação de experiência profissional, mas, no mínimo, uma graduação. Mas esses detalhes vocês podem ver no site da ABPMP Internacional. Deve aparecer os links para vocês aí da ABPMP Internacional, da ABPMP Brasil, e os canais que vocês podem acessar, não só o Comitê Regional de Minas, né, mas também a ABPMP Brasil e a ABPMP Internacional. Sim. Deve estar aparecendo na tela para todo mundo aí.
Maravilha. Esqueceu de falar que nós dois tiramos essa certificação CBPP também aí. Ah, sim. Tá. No estatuto, né, o gestor regional é necessário que ele possua certificação. E aqui em Minas, na hora de montar o comitê, fizemos essa opção de que os delegados também fossem certificados, né? Então, não só Bárbara quanto o Tiago Carrusca também possui certificação. Inclusive, o Tiago tirou junto comigo. Sentou atrás de mim. Colou de mim. Mentira. Maravilha. Pessoal, eu vou acompanhar os comentários que vocês fizerem, perguntas todas aqui pelo telefone, tá? E aí, quando a gente começou a falar de toda essa parte de ecossistema, a gente começou a falar de processo, né? Que tudo é processo. Tudo é processo. É minha fala. Exatamente. Nada acontece mas sem um processo, né? E aí, conta pra gente aí um pouquinho, né? O que é o processo. Gente, quando me pedem para falar de processo, eu não tenho noção, alegria. Vou primeiro tentar não convencer as pessoas, né? Mas tentar mostrar o meu raciocínio, por que eu entendo que tudo é processo. Quando a gente pensa, então, que uma organização, a função da organização é entregar alguma coisa, não faz sentido uma organização existir se ela não entrega algo. Ela só existe para entregar alguma coisa. E daí não importa se ela é pública, se ela é privada, se ela é com ou sem fins lucrativos, se é de produtos ou de serviços, ela vai entregar alguma coisa. E para ela produzir isso que ela vai entregar ou prestar esse serviço, é necessário que existam atividades que vão produzir ou prestar o serviço. E esse conjunto de atividades de forma organizada, no tempo, feita por humanos ou máquinas, isso é processo. Então eu chego à conclusão de que tudo é processo. Então, processo é aquilo que vai me permitir produzir a entrega de valor a um cliente. Então, com essa lógica, independente da pessoa, né, acreditar ou não que isso é processo ou não, existe uma escolha que tem que ser feita. Ou eu faço a gestão desse processo ou não. Então, se eu decido fazer a gestão desse processo, e aí entra não só a BPMP, com todas as boas práticas de gestão de processo, eu tenho uma série de boas práticas que podem ser utilizadas que vão me ajudar a fazer a gestão dessas atividades para entregar o que eu preciso entregar. Porque o que toda organização deseja, no final das contas, é entregar esse valor no tempo mais hábil, com menor custo, com menos pessoas envolvidas e com a melhor qualidade possível, né? Bom, eu preciso parar de falar, porque senão eu não vou parar, viu, Bárbara? Não. Eu vou falar de todas as visões, aí eu não paro. Então vamos segmentar. Porque quando a gente começa a falar em processos e toda essa parte da transformação dos processos, a gente começa a entrar um pouquinho no quanto a tecnologia vai ajudar nessa parte de processos, né? Enquanto que é importante essa parte do criar um ecossistema para essas tecnologias. É verdade. Quando a gente pensa em melhoria de processo, que a gente escuta muito isso, eu até entendo por que quando uma organização ela decide, imagina uma organização que não tem muita maturidade de processo, e ela decide, então, corrigir problemas de uma maneira mais estruturada e não ficar apagando aqueles incêndios de sempre, né? Então, no momento que ele toma essa decisão de precisamos melhorar essa entrega, então é aí que começa essa cultura de, poxa, mas essa entrega, quais são as atividades que envolve? Poxa, essas atividades participam de qual processo? E aí existe todo um ciclo de vida, de compreender a diretriz que ela está propondo, do que melhorar, até fazer o desdobramento, identificar os processos, etc, etc, etc. Quando vem essa demanda de melhoria, é possível, em muitas vezes, e no início até começa assim, que essas melhorias aconteçam sem interferência de tecnologia. Com correções de burocracia, com exclusões de atividades desnecessárias, né? Enfim. Ou, às vezes até troca de atores, né? E até legal, porque envolvendo o RH, com gestão de competências e outras metodologias, a gente identifica quem tem o melhor perfil para executar determinada atividade. Às vezes é um ajuste de turno de profissionais, então a gente consegue obter melhorias. Só que quando a gente tem problemas, por exemplo, lacunas que existem, né? Aqueles handoffs que existem entre unidades funcionais da organização. Quando a gente pensa em transformar a forma como vai acontecer o meu processo, aí é inimaginável a gente encontrar soluções que não vá utilizar tecnologia. E quando a gente pensa hoje em tecnologia, é muito difícil a gente imaginar isso não pensando de uma forma escalável,
onde eu tenho um volume de dados muito grande. Então, aquilo que eu até... uma melhoria foi usar a planilha ao invés de fazer a tabela com régua. Eu melhorei, usei um Excel, tá ótimo, melhorou, né? Mas se a gente está trabalhando com um volume imenso de dados que nós temos hoje, nem isso vai ser suficiente. Então, quando a gente tem essas questões de transformação de um processo, ou precisamos nos adequar agora a esse novo volume de dados que nós temos, porque mudamos o nosso modelo de negócio, a demanda aumentou, não há que se falar nessas transformações sem a utilização da tecnologia. E aí essa discussão do ecossistema ela é muito valiosa, né? O que significa esse ecossistema de tecnologia, então, se a gente vai transformar os nossos processos agora com a sua utilização? Vou tomar uma água. Eu falei muito. Exatamente. E aí, para a gente conseguir exatamente formar esse ecossistema, né, que seria exatamente a gente conseguir integrar essas tecnologias de uma forma que traga uma ótima experiência para aquela pessoa que está fazendo parte do processo. Sim. Então, exatamente, é muito importante essa parte de você realmente manter esse ecossistema, né, essa integração entre processos, pessoas e tecnologia, exatamente para a gente conseguir criar uma coisa escalável igual você fala. Eu tenho uma preocupação muito prática, sabe, Bárbara? Sobre quando a gente pensa, não só não esquecendo tecnologia, mas pensando em situações reais de corporação que pede ajuda, né? Então, quando você age como consultor e uma organização ela te procura dizendo... Algumas acreditam saber qual é o problema, entre aspas, né? Olha, temos problemas nesse processo, a gente precisa resolver isso, precisamos de ajuda para organizar e sistematizar a forma como nós vamos resolver isso. Isso é uma coisa. Tem organizações que não sabem qual é o problema. Olha, não sabemos porque a gente não está dando conta de fazer o que a gente dava conta de fazer, não tem a menor ideia do que é. Então, a minha preocupação da vida real em relação ao que está escrito no livro é muito grande. Então, no que você acabou de dizer, por exemplo, essa integração de tudo aquilo que vai fazer parte de um ecossistema de tecnologia, na vida real, isso é de uma complexidade muito grande. Porque quando nasce uma organização, eu não consigo... Hoje, talvez, de um tempo para cá, talvez até sim, né? Mas eu sou de um tempo que as pessoas, elas tinham um viés empreendedor e montavam um negócio. Então, sei lá, o cara comprava um carrinho de picolé e pensava em vender picolé. De repente ele comprava outro carrinho, contratava umas pessoas. Daqui a pouquinho ele vou montar uma fábrica, né? E imagina, montou a fábrica, cadê seus papéis estratégicos, né? Cadê o documento missão, visão, valor? Cadê? Ele tem a menor ideia do que você está falando. Porque ninguém, em tese, né? A pessoa não vai começar um negócio, deixa eu criar aqui a minha missão do negócio, a minha visão, deixa eu criar aqui minha cadeira. Não funciona muito assim, né? As coisas acontecem, elas vão acontecendo, e enquanto o carro está andando, começa a sentir essa necessidade de desenvolver a estratégia da organização, identificar os processos, etc. Então, nessa vida real, é muito comum a organização que antes começava, a gente montava uma organização, comprava uma máquina de escrever, comprava um fichário, etc. Aí chegou o computador, opa, então vamos usar o computador. Agora tem o Word, né? Vamos usar o Word, Excel. Então, vão se inserindo novos elementos e, de repente, a tecnologia começa a surgir. E aí eu compro um sisteminha para fazer a contabilidade da minha organização. E agora eu comprei, descobri que tem um sisteminha que eu consigo cadastrar os meus clientes. Agora eu tenho um sisteminha que vai fazer o meu fluxo de caixa. Agora eu tenho... E está tudo desconectado. Nada conversa com nada, né? E com o passar do tempo, isso vem aquela necessidade, poxa... Se aqueles clientes que estão lá no meu programinha, né, eu conseguisse já puxá-lo para o pessoal do marketing fazer umas propagandas, seria ótimo. Como é que eu vou copiar e colar? E aí, com o tempo, vem surgindo os ERPs, as propostas de que, olha, eu tenho um sistema aqui que vai resolver tudo na sua vida. Está tudo ligado. Só que a organização é uma forma, né? Para pegar esse ERP e encaixar essa minha organização, isso é um trabalho hercúleo, que é de uma complexidade muito grande. Então, essa discussão do ecossistema ela é muito valiosa e ela é muito particular de cada organização. Então, para a organização chegar nesse ponto em que está tudo redondo, né? Tudo está conversando uma coisa com a outra, todos os sistemas que existem lá dentro estão integrados. Isso é de uma complexidade muito grande, né? E desculpa complementar,
E quando a gente pensa em processo e a gente pensa em algumas tecnologias, que talvez você iria tratar, pode haver até, talvez não substituições, mas talvez novas funcionalidades podem surgir com novas tecnologias e existir essa necessidade de integrá-las com aquilo que eu já tenho. E quando a gente vê que o mundo vem mudando, as tecnologias vão surgindo, e aí outro dia a RPA era um must, nós vamos fazer robozinho, agora tem gente que já não dá a menor bola para o RPA, porque tem inteligência artificial, e então isso é de uma complexidade muito grande, sabe? Que aí a gente começa a entrar que algumas tecnologias vieram, né, para ajudar muito esse cenário dos processos, como, por exemplo, um BPMS. É uma tecnologia que surgiu já tem alguns anos, mas que é um grande suporte que a gente tem para essa parte de processo, porque a partir do BPMS a gente consegue fazer todo o ciclo de vida do processo, de ver né, como é que o processo está acontecendo hoje em dia, que melhoras que podem ser feitas, né, fazer os monitoramentos e com isso surgem as outras tecnologias que dão apoio também. Além do BPMS, a gente tem, por exemplo, um SCM que vai fazer toda a parte de gestão, né, dos conteúdos desses processos, de conteúdo da organização, que são coisas aí extremamente importantes, principalmente quando a gente fala aí dos processos, mesmo que você tenha um processo que às vezes ainda não está ali automatizado, mas para você fazer a modelagem do processo e ter esse processo disponível para todo mundo da organização, por exemplo. Né? Além disso, a gente começa a entrar em outras tecnologias, como o ERP, para poder fazer, né, toda a junção de várias áreas diferentes, né? E a gente tem low code. Então, eu sempre vejo com bons olhos tudo de novo que vem que possa ajudar, né? Claro. Não acho que essa ideia de ser excludente, antes eu tinha isso, agora chegou uma outra coisa, então agora vamos trocar isso por isso. Não acho que isso é uma boa prática, mas lembrem-se que cada caso é um caso, cada organização é uma história de vida da organização, né? E o que pode funcionar numa não vai funcionar em outra, né? Mas eu gosto muito de tudo aquilo que venha encaixar na necessidade de uma organização, claro, mas desde que lembre-se sempre de que a tecnologia ela possui um papel de apoio ao negócio. Isso para mim é muito claro. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou da área de tecnologia, né? Eu venho de um background de TI e quando eu falo que eu migrei para negócio, não quer dizer que eu abandonei a tecnologia e agora eu sou do mundo. Não, eu continuo com o meu perfil de tecnologia, com tudo que eu já fiz, né, na área de tecnologia, e isso me dá uma percepção de horizonte, de união entre tecnologia e negócio muito clara. Essa conversa de criar uma ponte entre... Não tem que ter ponte nenhuma, é uma coisa só. Então a tecnologia, para mim, na minha forma de enxergar, ela tem um papel de atender ao negócio. É para isso que ela serve. É ponto. Pega qualquer um desses modelos de negócio que são, eu vou falar 100% tecnológico só porque, né, enfim, quando a gente pensa em Uber, em iFood, fica pensando em tecnologia. Tira a tecnologia, aquilo deixa de existir. Não existe. É impossível aquele modelo de negócio existir sem a tecnologia. Então, a tecnologia usada ali, ela é usada para atender a ideia do negócio. Então, para as organizações tem que ficar muito claro o negócio. É por isso que quando você vai automatizar um negócio existente, né? Eu vou ter um projeto aqui que a gente vai transformar o negócio, né? Então tá bom. Então primeiro você tem que entender como é que é o negócio. Você não vai automatizar o que existe, porque a forma de utilização vai ser outra. As possibilidades são outras. O que a tecnologia pode te entregar é uma outra coisa. Não queira trocar o como agora vai ser assim com o robô, com a tecnologia. Não. Primeiro, modele o seu negócio para você entender como a coisa funciona e pense nas suas diretrizes, no que você quer realmente entregar de melhoria, e aí a gente automatiza e faz o que precisa fazer para atender a melhoria e não o que é. E das ferramentas que você mencionou, eu gosto muito do BPMS, e não digo assim, esquece todas e usa só o BPMS que dá conta. Não é esse o ponto. Cada um tem suas funcionalidades, né? E eu acho até que cada um tem seus momentos.
Eu me lembro quando houve um período que a gente estava discutindo muito sobre os robozinhos, RPAs, né, que é maravilhoso a ideia de que eu tenho um ser humano que faz uma atividade repetitiva, rotineira, em cima de, por exemplo, um formulário que está definido, é aquilo ali. Poxa, põe um robô para fazer. É maravilhoso a ideia, porque o ser humano ele tem um intelecto muito superior àquilo, ele pode fazer outra coisa melhor. Só que tem que lembrar que aquele formulário é uma interface que faz parte de um sistema, e sistemas se atualizam e interfaces podem se atualizar. Então, se atualizou uma interface, você tem que atualizar o robô. Eu fico pensando nesses sistemas imensos, com milhares de campos e interfaces e formulários, a gestão desses robôs acaba virando uma coisa complexa. Eu ficava pensando na época, daqui a pouco vai ter uma disciplina de gestão dos robôs dentro de uma organização. Então, eu sempre enxerguei o RPA como uma ferramenta transitória. Nesse momento onde ainda existem muitas atividades manuais que nós queremos automatizar, então vamos usar o RPA para tomar certo cuidado. Vamos já olhar mais lá para frente, que a ideia é que a gente passe por isso e a coisa já nasça digital, né? E aí eu olho para o BPMS de uma maneira muito mais tranquila, porque ele não só me permite automatizar as tarefas, né, o repasse das tarefas, ele associado com o SN para fazer a gestão documental, uma ferramenta poderosíssima, né? Porque o BPMS está muito aderente à disciplina, ao que o BPM entende que é o monitoramento, né? Então, no momento que você modela e automatiza numa ferramenta BPMS, você vê que ele já te dá os dashboards com o que você precisa, né? Eu quero saber quantas instâncias tem nesse momento agora. Ele te mostra. Tal atividade está com quantas instâncias sobre sua tutela. Ele te mostra agora, sabe? Você não precisa criar nenhuma ferramenta, não te produzir, já está pronto. Então, o BPMS, eu gosto muito de falar sobre o BPMS, né? Gosto muito. Estou falando muito das ferramentas, né? É ótimo, porque eu acho que agora com a inteligência artificial, né, ligada a essa parte de gestão de processos, o poder aumentou demais, porque aí a gente consegue fazer previsões, né, Verdade. ser feito nos processos e melhorias também, né? Quando eu falava de RPA, eu tinha essa sensação também. Falei, nossa, se juntar o RPA, pra você ver há quanto tempo a gente discute isso, porque isso hoje já é um fato, né? Mas, nossa, se a gente junta, então, os robozinhos com uma inteligência artificial para que ele possa fazer esse mapeamento das interfaces e as mudanças que ocorrem e fazer os ajustes necessários, aí é perfeito, né? Porque aí não há que se falar alguém que tem que ficar de olho no que mudou em que interface, né? Para a gente poder ajustar o robozinho. Eu posso ter lá um machine learning, posso ter uma inteligência artificial que percebe isso, que vai aprendendo, vai ajustando, vai mudando e tal. Então, enfim, não são decisões fáceis, qual a melhor tecnologia, qual a melhor ferramenta utilizar para cada caso, mas é uma discussão que precisa ser feita nas organizações, porque não utilizar a tecnologia para suas entregas, se a gente entende que o mercado ele tem uma agressividade com relação à competição, assim, o recurso ele é limitado, entre aspas, né? Não vou entrar nessa filosofia, tá, gente? Porque tem não é limitado, não vou entrar nessa seara. Mas então os recursos são limitados. O número de potenciais clientes, em tese, são limitados. Então eu tenho empresas que têm concorrências, né? Então a empresa que decide, então, não estudar os seus negócios, né? Ou rever o seu modelo de negócio para inserir a tecnologia, para competir com seus concorrentes, e mesmo que não seja isso, mas para fazer uma melhor entrega para o seu cliente, está fadado a desaparecer, porque eu não consigo imaginar. Tudo está transformando, ele não vai transformar o negócio dele. E o Seboc deixa isso claro, né? Não há que se falar em transformação de processo sem considerar a tecnologia como uma ferramenta de apoio ao negócio, né? Não um fim em si mesmo. Temos já uma primeira pergunta, da Raquel Neves. Boa tarde. Como identificar as necessidades de uma organização ao criar um ecossistema de tecnologias? Tem métodos para isso? Olha, tudo tem método, né? Para tudo tem método. Mas eu sempre dou resposta de consultor, né, Raquel? Depende. Tudo vai depender. Até a cultura da organização é uma variável que vai me ajudar. Me ajudar não, né? É uma variável que eu preciso considerar para poder definir e identificar esse ecossistema.
A melhor forma de responder questões assim, ou de tratar de temas assim, é com cases, com situações já vividas, etc. Então, eu já tive experiência de organização que eles quiseram montar um escritório de processos para aprender a usar um BPMS que eles já tinham comprado. Mas quem que decidiu comprar aquele BPMS, né? Como assim? Qual que foi a decisão, né? Quem que decidiu isso, etc. E a gente descobre que foi uma decisão política, porque foi uma verba que foi liberada e porque tinham que adquirir, enfim. E aí é isso, cai no colo uma ferramenta de tecnologia e a organização tem que se virar para poder atender aquilo ali, porque os valores são muito altos, já gastou dinheiro. Então isso é péssimo, né? Então, quando a coisa é feita de maneira correta, tem que considerar, e depois nessa própria organização a gente fez isso, né? Temos que considerar qual que é a expertise dos profissionais de TI que já existem na organização, né? A linguagem que já é utilizada na organização, para qual ferramenta a gente vai conseguir utilizar, se já existe um sistema dentro da organização, ou sistemas, se eles estão integrados ou não, como é que eu vou fazer essa integração. Qual é a dor da organização? E são dores, né? Não é qual é a dor. Imagina, se a gente pega um BPME, vou dar um exemplo muito simples, né? Imagina que você tem uma organização que já tem vários sistemas conversando entre si lá, a coisa está indo bem. E aí eles resolveram, vamos criar aqui um sisteminha para pedido de compra, por exemplo. Quando alguém quer fazer, preciso comprar uma cadeira que quebrou, pedido de compra de caneta, de quadro, etc. Vamos automatizar isso? Vamos. E aí, o que a gente faz? A gente compra um sisteminha de prateleiras e vai ficar dizendo, como é que eu integro isso com a autenticação da organização, de todos os funcionários, etc. Se a gente faz isso num BPMS, por exemplo, isso é rápido, é prático, é fácil, e a gente consegue integrar isso via web service, que é uma linguagem simples de se fazer, sabe? E hoje os BPMS eles já têm conexões com um tipo de banco de dados, né? Então, quando eu falo simples de fazer, gente, até isso é forma de dizer, né? Nada é simples. É complexo, mas não é complicado. A escolha da linguagem é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente no perfil de profissional da organização. Preço de licença, custo, prazo. Até ferramentas low-code ajudam muito nesse período, porque para você depois fazer primeiro para você ter um V0 ali do seu processo, V1, né? E depois também para você conseguir manter esse processo. Eu gosto muito das ferramentas low-code porque ela agiliza o mínimo, a entrega mínima, a primeira ali, né? É muito... Por isso, quando eu falei que era simples, você pega um BPMS, a maioria deles são... uns chamam de no-code, né? Mas sempre tem alguma coisinha. É muito rápido mesmo. O mais trabalhoso é modelar o negócio, porque depois automatizar aquilo ali numa ferramenta BPMS que é low-code, você automatiza isso rápido. Mas a parte da integração, que é a parte que tem que se considerar mais. Como é que eu vou conversar isso com os bancos de dados que eu já tenho, com o sistema que eu já tenho? Como é que eu puxo a informação que está lá no meu almoxarifado, que está no estoque? Como é que eu dou baixa nessa cadeira que vai jogar fora? E como é que eu insiro? Essas conversas, isso precisa ser discutido, né? E o low-code, ele ajuda nesse momento do desenvolvimento. Isso é ótimo. E mesmo as ferramentas low-code, muitas delas permitem muitas personalizações. E você só parametriza, né? Mas você pode entrar com códigos para criar novas funcionalidades? Pode. Mas com qual linguagem? Aí é essa discussão que precisa ser feita, né? Qual ferramenta low-code que eu vou usar caso eu precise, enfim, personalizar e criar novas funcionalidades? Qual linguagem eu posso utilizar? É a linguagem que o pessoal trabalha na nossa organização, os profissionais de TI? Então, ainda estou com Raquel, né, pensando na pergunta dela. Todas essas discussões precisam ser muito bem pensadas, sabe? Existem metodologias, né? Tem o ITIL, tem o COBIT, tem uma série de metodologias de gestão de TI que elas já trazem essas boas práticas, né? De quando a gente pensa em infraestrutura de TI, a gestão dos softwares da TI, qual que é a melhor estratégia para ser utilizada, né? Nós temos mais perguntas, eu gosto dela. Comentário. Ras, Goiânia. Salve, tudo bem? Processos é gestão. Gestão é liderança, liderança é inspiração. Mas tudo começa em processo. Gente, isso foi um poema que esse rapaz fez. Eu achei bonito demais. Tem como salvar isso para mim depois? Eu te mando depois. Isso é de sua autoria? Escreve aí se você que criou isso aí que eu vou usar. E aí eu tenho que pôr aspas, né?
E agora tem uma pergunta aqui do Paulo Isaac. Dácio, como a disciplina de BPM se atualiza na medida que a tecnologia se desenvolve? É Paulo, né? Paulo. Ô, Paulo, então, é claro que nós gostaríamos, quando a pessoa fala assim, a disciplina BPM se atualiza, então muitos podem pensar assim, esse CBOC aí todo ano sai uma edição nova? Então, não é bem assim, por mais que nós quiséssemos que fosse, porque lembre-se que a disciplina BPM ela é mantida pela ABPMP, que é uma associação global, não é? E é uma associação composta de profissionais da disciplina ao redor do mundo. Então, até que surja uma nova tecnologia, até que ela seja, então, discutida, aprendida, implementada e visto todas as características positivas e negativas a ponto de nós podermos escrever sobre ela, colocar isso num guia e distribuir isso para o mundo inteiro, isso leva um tempo, né? Até porque aquilo pode... sempre tem aquelas coisas de moda, né? Aquilo pode ser uma moda momentânea e que depois não faz nem sentido a gente colocar isso num guia como o CBOC, né? Então, essa atualização da disciplina, formalmente falando em forma de livro, leva um bom tempo. Claro que eu acho que podia ser menor. Por exemplo, do CBOC versão 3 para o CBOC versão 4, eu achei que levou um tempo muito grande, muito grande. Espero que o 5 leve um tempo menor do que o 4. Mas esquecer essa formalização do guia CBOC com relação aos profissionais, eu diria que isso é dinâmico, viu, Paulo? Acontece o tempo todo. Porque a comunidade dos profissionais, ela é muito... Eu gostaria que fosse maior, mas ela é muito coesa. Se a gente pega profissionais que representam muito a disciplina, né? Que são profissionais conhecidos aí no país todo, a gente sempre está junto com essas pessoas em grupos e sempre discutindo o que está surgindo, o que é bom, o que não é bom, isso funciona, isso não funciona. Eu tive essa experiência, eu tive aquela, isso é muito legal. A comunidade dos profissionais de BPM, ela conversa bastante. E se você não participa de algo, faz favor de participar, viu? Vai no LinkedIn, pesquisa as pessoas lá e é muito valioso essa troca de experiência, sabe? E aproveitando em comunidade, a Daniele, que sempre participa das nossas lives, falou, então, como convencer a organização que tudo é processo e que não há ferramenta que resolva os problemas se os processos não são seguidos e não são conhecidos e muito menos seguidos. Ô, Daniel, então, essa é a nossa luta diária, né? Se tivesse aí uma fórmula para fazer isso, eu tava aí, né? Na televisão já. Olha só, não é que eu estou dizendo que esse é o grande problema, não é isso, né? Na verdade, a gente já sabe que uma das grandes dificuldades na organização são as barreiras, não só culturais, não só das pessoas mesmo, né, operacionais da organização, mas também da alta gestão, dos administradores, etc., né? Então, qual é a forma que eu sabendo que isso existe, isso é fato, e quando eu entro numa organização eu já sei que é assim, então eu uso diversas estratégias para isso. Eu me valho muito do que eu chamo, que são ações que fazem parte da gestão da mudança, porque tem gente que aplica a gestão da mudança lá no final, né? Quando então, agora vamos implementar, vamos fazer a gestão da mudança. Eu aplico muitas dessas ações no início. Então, quando eu entro numa organização, a primeira coisa é alinhamento de todo mundo. Claro, antes do óbvio, né? Eu estou aqui para quê? Vocês precisam de mim para quê? Ou seja, eu preciso das diretrizes. Sem as diretrizes, eu não vou fazer nada. Uma vez com a diretriz, que é definida pela alta administração, né? Eu já sei o que eles querem, ótimo. Então agora nós vamos contar para todo mundo da organização que nós temos um projeto cujo objetivo é esse aqui, ó. Porque isso vai envolver todos os atores que trabalham nesse processo que nós vamos trabalhar. Isso faz parte do plano de comunicação. E eu transformo esse plano de comunicação quase que num treinamento. Porque ali, sabe, a gente mostra documentos que eles vão ver, né? Se a gente vai modelar processo, isso vai se transformar, por exemplo, em mapa de processo, todo mundo já deve ter visto, né? Então eu mostro como é um mapa de processo, como se lê um mapa de processo, mostro os benefícios, mostro exemplos que são clássicos de automações que não deram certo porque automatizou sem considerar o estudo do modelo atual para a gente fazer as proposições, né? Deixar claro que se as diretrizes são essas, não dá para automatizar o que existe, né? Eu preciso automatizar o que eu vou atender a diretriz e é isso que precisa ser automatizado e não o que existe. Se alguém traz a diretriz aqui é automatizar o processo. Tá, qual o processo? Esse processo aqui, ele funciona 100%, ele não tem problema nenhum, ele já foi modificado, ele tá ok? Tá.
Cadê os indicadores dele para a gente avaliar? Ah, não tem indicador, não. Então, nós temos um problema aqui. Como é que a gente sabe que é isso que a gente tem que entregar no prazo, no custo, né? Então, a melhor maneira de, eu não diria convencer, não acho mais que é um processo de convencimento, é um processo de falta de conhecimento, na verdade. Seria apresentar dados, porque a disciplina deixa isso muito claro, né? A gente não trabalha com especulações, a gente trabalha com fatos e dados. Então, se a organização tem fatos e dados para apresentar, a gente trabalha com isso. E a gente usa os próprios dados e fatos dela para mostrar o que precisa ser feito. Se não tem dados e fatos, é um argumento melhor ainda. Nós precisamos criar mecanismos e ferramentas para termos os dados e fatos para nós trabalharmos, porque não vai dar para especular. Já passamos da época de especular. Tudo está muito consagrado hoje, né? Geralmente, uma boa prática é a gente sempre pensar no... Assim, se você ainda não tem aquele apoio para né, transformar os seus processos, pensar na parte de que você tem que ter ali alguma coisa que vai te trazer um valor, né? Que você vai conseguir provar o seu valor de uma forma rápida também, né? Assim, que você vai conseguir trazer, mostrar para a alta gestão que isso que você está propondo vai gerar um valor para a empresa como um todo. É claro. Existem cenários distintos, né? Eu sei que a pergunta que foi feita pode ter sido pela Daniele. Imagino que a Daniele ela pode trabalhar numa organização e sentir isso, né? Ver processos, problemas de processo, por que não resolve? Esse é um cenário. Outro cenário é um diretor da organização ter o desejo de fazer melhorias. Isso é um outro cenário, né? Um outro cenário é, vamos chamar um consultor aqui porque a gente precisa implementar uma ISO e aí precisa modelar os processos, então ele nem queria mexer com nada, mas eu me vi obrigado a fazer isso. Então, para cada cenário tem ações distintas, né? Então, muitos já me perguntaram assim, nossa, como é que eu faço para convencer a diretoria, né? Que a gente precisa implementar essa melhoria de processo que a gente está propondo. Aí eu pergunto, mas peraí, vocês fizeram isso escondido do diretor? Vocês modelaram o processo, fizeram uma proposta de melhoria sem ele saber? Por que você tem que convencer ele a fazer? A primeira coisa que deveria ter sido feita era discutir a parte num fórum estratégico, né? A nossa organização tem um planejamento estratégico que prevê isso aqui, nós não estamos fazendo isso aqui. A gente precisa melhorar ou transformar os nossos processos para atender esse planejamento estratégico. Então, essa coisa da gente olhar para como a gente trabalha e achar que a gente pode fazer muito melhor é muito legal. Mas lembra que eu estou dentro de um contexto de processo. O que eu faço participa de um processo. Eu preciso entender a visão ponta a ponta, né? Eu preciso entender esse todo para ver até onde a gente pode melhorar esse processo para ter uma entrega melhor para o meu cliente. Só que tem que tomar cuidado quando isso tem aquelas visões, né, de baixo para cima, de cima para baixo, né, que é o bottom-up e assim por diante. O ideal seria essas discussões surgirem num fórum estratégico, para surgirem as diretrizes, porque eu preciso do apoio da alta gestão. Eu fazer algo sem o apoio da administração é um risco, porque pode não sair nada. De você ter todo um trabalho e apresentar aquilo ali para ser validado e dizer, não temos como fazer isso. Não temos pessoal, não temos dinheiro, não temos prazo, não temos, né? Então é preciso envolver a alta gestão nessas discussões. Viu, Daniele? Eu acho que eu tenho a sensação quando eu respondo nada. Que eu falo tantos cenários possíveis e distintos, mas é isso mesmo, viu? Cada caso é um caso. Agora tem uma pergunta aqui da Mariana. Como garantir a evolução desse ecossistema pensando na organização crescendo e demandando novas soluções continuamente? Gente, que pergunta complexa, né? Achei complexa. Porque fica parecendo que a gente tem que dar uma solução para isso, né? A organização ela não para a gente poder fazer as modificações e as transformações, né? Ela não para. Então, quando a gente pensa em atuar no ecossistema já existente, que normalmente já é existente, como eu disse, a empresa ela vai crescendo. Quando você olha para trás, você já vê que você já tem um monte de coisas. Então, você já tem sistemas que estão integrados, que não estão. Você comprou um ERP, mas aquilo ali não te atendeu em algumas coisas, você foi adquirir aquele sistema. Então, como fazer esses ajustes? Uma das coisas que eu acho que não é tão feito hoje em dia, que as pessoas acabam sendo muito operacionais, é a gente tentar relembrar para que a gente existe mesmo, né? Então, quer dizer, eu estou
enfurnado lá na TI com aquele meu ecossistema de tecnologia, pensando em coisas que estão ou não integradas, com necessidades de crescimento disso ou daquilo, e eu preciso rever o planejamento estratégico da organização, que normalmente é feito, normalmente não, deveria ser feito dentro de um período, né? Quer dizer, até 5 anos nós pretendemos, né? E ver o que é possível nós mexermos no nosso ecossistema sem ferir o nosso planejamento estratégico. Porque, do contrário, eu preciso alterar o meu planejamento para atender uma questão que está aqui. Vou dar exemplos. Eu tive um caso de uma organização em que ela fez o planejamento estratégico dela no início do ano e quando chegou no meio do ano, me chamaram, né, para a gente fazer um trabalho lá de melhoria de um processo, que era do financeiro, etc. E eu perguntei sobre os documentos estratégicos. Eles disseram, não, o nosso mapa estratégico a gente fez ali em janeiro. Eu falei, tá ótimo. Só que foi no ano que teve a pandemia. E teve o lockdown em março. Eu falei, então vamos ter que refazer, né? Porque agora a vida é outra. Então, ou seja, imagina o ecossistema de uma organização que foi estabelecido antes do período da pandemia. Chega a pandemia, você não vai mexer em nada no seu ecossistema, porque não vai mudar nada o seu planejamento estratégico, vai ficar tudo igual, então, né? Lembra que a organização ela está inserida num contexto, e se esse contexto muda, é impensável a organização não se adaptar. Né? Por isso que é muito benéfico também a gente ter um caso de algo que a gente consiga, nesse ecossistema, que a gente consiga moldar para as regras da empresa. E não que a empresa tenha que se adaptar ao sistema. Essa sua contextualização, ela se encaixa na frase de que a tecnologia atende ao negócio. É isso. Então a organização tem que estar muito clara. Para que a gente existe? Nós estamos aqui para quê? Nós fazemos o quê? Com isso muito claro, com os seus documentos estratégicos construídos, refletindo. Por que são importantes isso? Eu sei que quem é da área de tecnologia, às vezes torce um pouco o nariz quando a gente fala de cadeia de valor, mapa de planejamento estratégico, etc. Mas isso que é o cerne da organização. É isso que direciona o que a gente tem que fazer. Quando a gente pega o mapa estratégico da organização, que pode ser, inclusive, muito simples, e tem um elo lá que fala fomentar a tecnologia, estar adaptado às novas atualizações, não sei o quê, ótimo. Eu tenho que pôr isso no colo e apresentar o tempo inteiro para os diretores. Olha, nós não estamos atendendo isso aqui. A gente precisa atualizar o nosso ecossistema, porque agora as coisas mudaram. Agora tem inteligência artificial, nossos concorrentes estão usando. A gente precisa ajustar isso. Isso faz parte da resposta da Mariana, que ela perguntou, né? Sim. A gente tem que ficar antenado nesse nosso contexto externo para mexermos no nosso ecossistema. Isso é dinâmico. Okay. Inclusive, a pergunta do Igor vai em relação a isso. Porque ele pergunta, e quais são aquelas tecnologias, soluções essenciais para compor um ecossistema hoje? As que não podem faltar, BPMS, CRM, RP, quais vocês citariam? Ué, gente, eu gostei muito da pergunta dele, né? Porque faz sentido mesmo. Nem dá para usar muito a resposta de consultor aqui do depende. Não, tem umas que tem que ter, gente. Não tem jeito. Toda organização produz a sua documentação. Então você tem que ter uma gestão documental daqui. Tem que ter. Né? O que as pessoas chamam de SCM, né? Tem que ter. Você tem que ter a gestão de documentos. Né? Você precisa ter uma ferramenta para fazer a gestão dos seus clientes. É impensável você não fazer a gestão dos seus clientes. Porque lembra, o negócio ele existe para entrega de valor para alguém. Esse alguém é seu cliente. Se você não tem um CRM, como é que você vai fazer? Como é que você vai criar suas campanhas de marketing? Como é que você vai saber... Imagina que você entrega diversos produtos, né? Qual dos produtos são mais entregues? Qual que vende mais? Qual que vende menos? Como é que você vai fazer todos esses ajustes e direcionar o seu marketing se você não tem um bom CRM, né? E as coisas que são meio óbvias, né? Você tem que ter o seu sistema financeiro, você tem que fazer a contabilidade, o pagamento dos seus colaboradores. Então, todos esses sistemas que são... Quando a gente pega uma cadeia... Pega a cadeia de valor de Porter, é ótimo. Você quer saber os termos? Pega a cadeia de valor de Porter. Pronto, é bom que ele estuda um pouquinho. Na cadeia de valor de Porter, você vai ver no elo de apoio, né, que são os processos secundários ou de apoio, ali estão quais são os elos importantíssimos que a gente precisa para atender o meu processo primário. Né? Então, todos esses processos de suporte, hoje nós temos tecnologia que vão permitir atender a esses processos. Essa resposta da cadeia eu achei boa. Vou guardar essa. E até mesmo pensando que esse ecossistema ele traz muitos benefícios.
de tecnologia. Então, a gente consegue ter menos atividades repetitivas, automatizando esse ponto, porque aí aquela atividade que é executada várias vezes, que poderia ter alguma coisa ali automatizada para fazer no lugar da pessoa, e essa pessoa que está fazendo essa atividade vai ter tempo para fazer outras, até mesmo pensando, quando você pensa em organizações ali que você tem os gestores muito na operação e não conseguem pensar Verdade. no negócio. É verdade. Uma coisa que a disciplina traz, que eu gosto muito, e quando eu penso em ecossistema de tecnologia, eu penso em processo também, tá, gente? Eu sei que tem muita gente pensando em ecossistema de tecnologia, só pensa em computador e sistema, né? Eu não, eu penso que não importa se eu tenho atividades que são automatizadas com a utilização de sistema, sim ou não, aquilo faz parte de um processo, né? E o que Bárbara falou é muito importante. Você tem gestores que às vezes estão envolvidos em atividades operacionais e não faz gestão às vezes. A disciplina ela traz uma visão, que é aquela visão horizontal, para tentar resolver essas coisas. Ela não quer... é uma proposta que eu não vou tirar o coordenador das unidades, não vou tirar ele do papel dele para fazer ele ser o gestor do processo. Vou deixar ele lá sendo o coordenador das suas unidades. Vamos criar, então, um novo papel para ser o gestor do processo. Então, eu tenho papéis novos, que a disciplina chama de dono de processo, mas pode ter outro nome, né? De papéis que têm, eu não vou falar exclusivamente, mas na sua maior parte, a responsabilidade de fazer a gestão dos indicadores do processo, de fazer os ajustes, né, de ver o seu histórico de entrega e assim por diante. É um papel crucial, porque é ele que garante que as coisas vão andar como tem que andar e que entregou o que tinha que entregar com qualidade, preço, prazo, né, custo e assim por diante. E se você for pensar, por exemplo, em competitividade, então... Assim, para você se tornar competitivo, você tem que estar atualizado. É claro. Para você estar atualizado e a pergunta acho que foi da Mariana, não sei, sobre essa atualização, né? Como é que a gente... É o tempo todo, é dinâmico, é constante. Tem que ter alguém que... E quem que é esse alguém que fica de olho nisso? Né? Não pode ser o rapaz que está lá codificando, né? Tem que ser alguém que está antenado nas entregas, antenado no andamento. Olha, o prazo que a gente entregava era legal há 2 anos atrás. Agora não é suficiente, não. A gente precisa ajustar isso aqui. Ó. A gente precisa entregar isso aqui em 20% mais rápido. Olha uma diretriz. Como é que eu consigo fazer isso? Temos que pensar no processo. E descobrimos que a gente vai precisar, então, os nossos servidores não dão conta. Então vamos contratar um serviço de nuvem. Por que não, né? A gente consegue X% de performance quando a gente contrata aí para executar nos processadores da nuvem. A gente consegue X% a mais de armazenamento e assim por diante. Essa discussão tem que primeiro surgir do processo, para depois a gente ver o que fazer no ecossistema de tecnologia. Sim. E pensando em desafios que a gente encontra nesse momento de ecossistema, que desafios que você pensa? Eita! É porque é muita coisa, pode ser muita coisa, né? Não é uma resposta muito de consultor que depende, mas claro, sempre vai depender, porque lembra que uma organização é feita de pessoas, eu não vou pôr um robô lá para trabalhar sozinho, né? Então, qualquer tecnologia que eu for inserir dentro de uma organização, eu vou ter pessoas que precisam lidar com isso. Então, um grande desafio, gente, quando fazem uma pergunta direta assim, na minha cabeça sempre vem piscando assim, pessoas. O grande desafio vai ser pessoas. Se eu trago uma nova tecnologia, é uma nova linguagem, é uma nova forma de se trabalhar, era local e agora é na nuvem, a manutenção ela vai ser feita de uma forma diferente, é uma forma de suporte do meu cliente que agora mudou, eu trouxe uma ferramenta nova, era Gira e agora eu vou usar uma outra ferramenta para poder fazer lá a gestão dos meus suportes, enfim. As pessoas que estão envolvidas nessa atividade, cuja essa nova tecnologia entra, é muito importante fazer esse tipo de gestão do conhecimento, de treinamento, né, de substituição de uma coisa da outra, fazer a gestão da mudança. Então, eu acho que o grande desafio, no final das contas, vão ser as pessoas no uso dessas novas tecnologias, sabe? Além das pessoas, também a gente pensa na compatibilidade entre as tecnologias também, né? Porque... A integração. Exatamente. A integração, quando você tem algo que já está mais pronto, mais integrado, né? Mais tudo, digamos, junto, é mais fácil. Um desafio que a gente tem nesse momento de criar um ecossistema é pensar como as diferentes tecnologias
se integram e como as coisas vão evoluir daqui para lá, né? Uhum. Quando você, né, trouxe a pergunta, né, quais são os desafios? São vários. A integração é um deles, né? Na minha cabeça, pisca pessoas. Para mim, o maior desafio são pessoas. Quando se desenvolve uma ferramenta, por exemplo, dá o exemplo de um BPMS da Oracle de 10 anos atrás. Naquela época, ele já tinha conectores para os principais bancos de dados do mercado. Quer dizer, estou falando de 10 anos atrás, de uma ferramenta que inclusive a Oracle até meio que descontinuou de certa forma. Então, quando se cria uma ferramenta para o mercado, essa preocupação de integração, em tese, ela faz parte da ferramenta. A ferramenta, ela sabe que ela não vive isolada. A ferramenta, ela sabe que ela não vai entrar numa organização e não vai conversar com mais nenhum outro sistema. Existem umas previsões, né? Não estou dizendo que integração não vai ser um problema. Vai ser um problema. Mas quem que vai ser o responsável por implementar essas integrações entre os sistemas, os dispositivos, etc.? As pessoas. Agora, um outro desafio é essa coisa da alta gestão, de ficar claro para os tomadores de decisão da organização o que faz sentido ou não, porque envolve custo, né, gente? Então, ou seja, eu tenho 3 ferramentas, essa é mais cara, mas em termos de integração isso aqui vai ser muito mais simples, essa daqui a integração é legal, mas a manutenção dela é muito complicada, ela é até mais barata. Então, quando você pede para os técnicos apresentarem para a alta gestão as possibilidades, às vezes é difícil tentar convencê-lo que nem sempre o mais barato, às vezes isso é mais caro, parece que vai ser um problema maior. Mas se a gente pensar isso aqui a longo prazo, vai ser muito melhor para a organização. Não é simples apresentar esses dados, sabe? É um outro desafio também, né? Mais uma pergunta aqui da Cláudia Tauri. Boa tarde. Pensando no ecossistema, como garantir segurança dos dados e quais são os desafios mais comuns ao integrar diversas tecnologias? Ô, gente, segurança, como é que fala, né? É difícil demais. Segurança é difícil demais mesmo. Tem que usar a política de segurança que está estabelecida já em diversas metodologias. Quando eu citei COBIT, ITIL, etc., ali tem políticas de segurança de dados, né? E principalmente hoje que a gente trabalha na nuvem. Então, quando a gente vai fazer uma contratação de serviços da nuvem, a parte mais importante, da minha opinião, é a leitura do contrato da prestação de serviço que eles vão oferecer. É isso. Porque você está colocando a rede da sua organização em contato com via rede com os seus dados que está lá na nuvem, né? Alguém tem que garantir quais são as políticas de segurança desses dados. Então, você está contratando esse serviço, o contrato tem que estar muito claro quais são os riscos, as possibilidades, quem é responsável pelo quê, quem vai pagar pelo prejuízo de quem, né? Então, essas políticas de segurança, elas precisam ser implementadas dos dois lados, né? Da organização e da empresa que você contratou, então, para fazer essa atividade pela nuvem, né? E ter uma ferramenta que vai te garantir essa segurança também. Na política de segurança é previsto, então, eu vou chamar de infraestrutura, que você tem dispositivos hardware e software, né? Que prevêem esse tipo de segurança. Por exemplo, você vai contratar, da pandemia para cá, ficou muito mais comum a contratação de pessoas para trabalhar em home office, né? Então, quando são pessoas, em tese deveria ser todo mundo, mas você está só quem trabalha direto com tecnologia. Não é incomum que a empresa mande um notebook para a pessoa. Eu vou mandar um notebook para você, porque, olha, ali só vai estar liberado o que você precisa para trabalhar. Nem a sua porta USB vai funcionar, porque eu não quero que você coloque nesse notebook nada de fora. Ele só vai servir para você acessar o nosso servidor e fazer o seu trabalho, que é isso. Então, isso faz parte de uma política de segurança. Então, quando a empresa permite que a pessoa use o seu próprio computador e conecta um cabo de rede nesse computador e vai até a empresa, o risco do lado da empresa, em termos de política de segurança, do que pode acontecer, é imenso. Porque você atravessou o firewall e entrou dentro da empresa com o seu computador. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer estragos enormes ali, né? Então, a política de segurança envolve hardware, software, e o que precisa ser feito e como deve ser feito pelos colaboradores da organização, antes de mais nada, e depois de atores externos, né, que podem invadir, etc. Mas isso sempre foi uma preocupação desde sempre, viu, gente? Desde sempre. Não existe nada 100% seguro se estiver na rede. Está na rede, você está sujeito a tudo, né?
tem mais uma pergunta aqui do Edivaldo. Eba. Dácio, estou iniciando a cultura de processos aqui na empresa. Muita demanda, pouco recurso humano disponível. Como iniciar no mapeamento dos processos aqui respeitando restrições? Então, a minha política para isso é treinamento. É isso, treinamento. Então, eu tive um caso, essa fala dele é muito comum, né? É muito comum, as organizações às vezes procuram, né, consultores com essa fala, né? Eu gostaria muito, eu não queria só implementar um projeto aqui para melhorar um processo, eu queria criar uma cultura na organização para isso. Mas como é que faz? Como é que a gente vai criar uma área aqui que vai tratar com o projeto? Não tem gente para isso, não tem, né? Então, eu tinha um projeto que era muito bacana, a ideia era criar escritórios de processos nas organizações, né? Então, me chamavam para uma demanda específica e eu fazia uma contra-oferta, né? Falei, vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer isso aí, a gente vai criar um escritório de processo aí dentro e vamos pegar como um projeto piloto isso que você quer. Então, qual que era a base de tudo isso? Treinamento. Então, eu pegava uma pessoa que tem mais jeito para coisa, que parece que é ele mesmo, né? Você treina essa pessoa como se você estivesse treinando como um analista de processo, para que ele possa fazer a condução de projetos de melhorias. Tudo muito aos poucos, né? Pensando numa melhoria muito, enfim, muito pequenininha, e uma somatória de melhoria, e nada daquela coisa de vamos transformar um processo num primeiro projeto, etc. Então, eu acho que treinamento é o que pode resolver nesse caso. Se tiver condição de contratar um especialista, maravilhoso, né? Contrata um funcionário lá especialista que vai nascer dele, que aí ele vai ter esse bom senso de como conduzir. Ou contrate um consultor para um primeiro projeto, mas peça-o que treine as pessoas, né? Para que quando ele for embora, as pessoas continuem conseguindo conduzir novos projetos. E o Ras Goiânia, aquele do poema, falou que é da autoria dele que você pode usar. Vou usar. Não tenha dúvida. Vou usar porque ficou maravilhoso. Bom, vou mostrar então aqui um pouquinho do case que eu preparei um case para a gente mostrar um pouquinho de como era um cenário antes e agora como é um cenário depois de que está tudo integrado, tá? E para exemplificar isso, eu vou mostrar um case que a gente tem aqui da Seidel, que é da Dr. Lava Tudo. A Dr. Lava Tudo, para quem não conhece, é uma plataforma de limpeza, então é responsável pela limpeza de estofados, sofás e etc. E hoje em dia eles estão com mais de 600 mil clientes nessa plataforma, sendo que eles já fizeram mais de milhões de atendimentos aí para esses clientes. Eles estão presentes agora em mais de 200 cidades aqui no Brasil. Eles têm um portfólio bem vasto também, principalmente pensando nesse contexto, né, de limpeza. São mais de 60 produtos distintos que eles têm. E eles funcionam como se fosse um Uber da limpeza também, que eles têm mais de 600 parceiros, mais de 1.000 profissionais. Então, quando a gente contrata a Dr. Lava Tudo para ir lavar meu sofá, por exemplo, é um desses parceiros que a Dr. Lava Tudo aciona e vai fazer a limpeza. E aí, pensando um pouquinho no cenário deles lá do início, eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar que eles tinham um ecossistema que estava totalmente desintegrado, eles tinham os processos e os dados totalmente fragmentados entre diversos sistemas ali. Então, a gente tem várias áreas que estão utilizando ao mesmo tempo vários sistemas, os sistemas não se comunicam. Então, é exatamente esse cenário que a gente estava falando aqui, de sistemas precisam estar integrados, porque senão dificulta ainda mais o uso no dia a dia das pessoas. Então, uma pessoa de uma área, se olhar e vai estar acessando ao mesmo tempo, tem que lançar os mesmos dados no chat, no GED, no ERP, sem estar tudo integrado, utilizando vários sistemas ali ao mesmo tempo, e eles tinham uma necessidade de escalar o negócio. E como que a gente consegue escalar o negócio sem ter essa integração? Porque imagina, cada vez eu estou pensando em ter mais clientes, em ter mais serviços, e eu não vou conseguir escalar se eu tiver a minha operação ali tendo que lançar dados em vários lugares ao mesmo tempo, sem conseguir
ter as informações centralizadas, para a gente conseguir ter uma base dessas informações, para ter tomada de decisões mesmo, para olhar assim, eu posso olhar para esse cliente e vejo, esse cliente tem um perfil X, então a partir desse perfil, o melhor jeito eu posso propor promoções, propor serviços para esse cliente para ser mais assertivo nas compras atuais e futuras desse cliente. Então, é muito importante, e aí, trazendo aqui o cenário que a gente transformou, que foi exatamente, agora muito mais áreas utilizam, porque a operação cresceu muito mais áreas utilizam, e agora a gente centralizou tudo aqui dentro do SideOne e faz as integrações com os outros, continua tendo outras integrações, por exemplo, métodos de pagamento, para poder fazer emissão em mais prefeituras. Antes eram 4 prefeituras que emitiam nota fiscal, agora em várias prefeituras que podem emitir nota fiscal. Comunicação, antes era uma comunicação só com o Mercado Pago, agora tem comunicação com bancos, com adquirentes, então permitiu realmente uma escala no negócio, centralizando esse ecossistema aí de tecnologias, tá? E aí, trazendo um pouquinho de números dessa centralização dos dados, a gente começa a pensar que eles reduziram 66% dos custos OPEX com TI. Então, eles tinham vários sistemas, e aí quando começaram a centralizar tudo, eles diminuíram muito o custo que eles tinham com TI, eles aumentaram demais as vendas, exatamente por causa desse cenário, que eles começaram a conseguir fazer ofertas mais assertivas para esses clientes e conseguir fazer chamadas, por exemplo, tem um determinado cliente que tem muito tempo que não compra comigo, então deixa eu dar uma chamada nele, fazer mandar uma mensagem para ele lembrar de mim também. Então, eles aumentaram a base deles de cliente em 300%, isso a gente falando em época de pandemia, que é mais difícil ainda. Uhum. Reduziu muito a inadimplência, porque aí, aquele momento, né, que o cliente esqueceu de pagar, aí eu posso, de forma automatizada, já fazer essas cobranças do cliente para fazer o pagamento. Eles tiveram muito mais retenção, um churn 3 vezes menor e 75 menos promoções, exatamente porque aí eles conseguiram fazer um caminhamento no negócio exatamente para conseguir serem mais assertivos nas ofertas de produtos para esses clientes, tá? Tudo isso avaliando um cenário aí de já 12 meses que eles tinham feito isso. E além disso, alguns resultados, eles melhoraram muito o NPS, porque o NPS deles era de 7,2, eles passaram a ter um NPS superior a 9. Eles aumentaram muito a oferta deles, o time to market diminuiu muito, porque aí eles tinham antes mais ou menos 20 produtos, hoje em dia já estão com 60, então eles conseguiram crescer muito a oferta de produto deles também, e cresceram, com todo esse crescimento, eles cresceram o time deles só em 14%. Então foi realmente uma escala, porque não adianta falar em escala e de contratar muitas pessoas. É verdade. Escala, nesse cenário aí, é a tecnologia que permitiu trazer essa escala, porque eu poderia contratar 1.000 pessoas para fazer o que verdade. foi feito. E teve 330% de aumento nas vendas automáticas, ou seja, como eles começaram a fazer muita coisa com chat, venda no WhatsApp, e aí com isso, eles aumentaram muito as vendas. Muitas das vendas são feitas sem nem precisar de ter um atendente do outro lado interagindo com o cliente, né? Uhum. Tá? Então, pessoal, esse é um exemplo aqui de case que eu trouxe para vocês conhecerem um pouco relacionado exatamente a quando esse ecossistema de tecnologia está bem integrado, a gente consegue ganhar escala, a gente consegue melhorar os números e ter cada vez uma expansão maior da empresa, melhores resultados. Uhum. E existem alguns outros cases também, se alguém tiver curiosidade, que estão relacionados a esses cenários também, que estão aí no blog da Seidl, e aí estão públicos, vocês podem acessar para poder conhecer um pouquinho mais de outros cases que estão aí exatamente relacionados com esse contexto também.
Essa proposta da Sado de modularidade, ela é muito bacana, no final das contas, né? Quando a gente pensa em ecossistema de tecnologia, fica que integração é o grande problema. E né? Não digo que não é. Eu sempre que me perguntarem, ainda vou dizer, pessoas. Porque elas que lidam com isso, né? Mas pensando nos sistemas em si, eles não conversarem, isso é péssimo. Porque em termos de visão de processo, é o handoff, né? Isso é o que a gente tenta evitar ao máximo. É eu querer colocar um e-mail, por exemplo, para ligar uma ponta na outra. É péssimo isso, né? E-mail não é sistema, e-mail não integra nada. Então, pensando em modularidade, é ótimo. Quer dizer, eu estou precisando disso, eu tenho um módulo que atende isso. Não, agora eu estou precisando daquilo. Tem um módulo que conversa com esse módulo e assim por diante. Você vai modularizando as suas necessidades, você vai atendendo as suas necessidades de maneira modular, à medida que elas vão surgindo, e todas conversando uma com a outra, né? Isso. É muito legal. A proposta é boa. E o AS está fazendo uma proposta aqui de todos compartilhar e conhecer o funcionamento de uma organização que é totalmente BPM. E fica o convite para a Sidle Talks e o Dácio para fortalecer o ecossistema de BPM e tornar mais acessível para as organizações que as soluções com BPMS possuem ganhos imensos. Oi, gente, eu já aceitei, né? Ele tá me convidando? Eu vou. Tem que ter café, né? Eu não vou, não. Do contrário, eu já tô lá. O que mais nós temos? Eu tô entusiasmado. E fechamos todas as perguntas, certo? Bom, então, acho que é isto, Dácio. Mais uma vez te agradeço muito aceitar o convite, que venham outras vezes aí. Tá, obrigado, Bárbara. Venho, é só chamar que eu sou facinho demais. Só chamar que eu venho. E deixar um abraço pro pessoal do chat, que é triste eu não ver, eu gosto de ver o chat, né, as pessoas escrevendo e tal, mas enfim. Um abraço para todo mundo que participou e quem vai assistir isso aqui de forma gravada também. Um abraço. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Excelente, pessoal! Foi incrível acompanhar a conversa de vocês. Dácio, agradeço imensamente por estar aqui e compartilhar suas ideias e conhecimentos conosco. Gostaria também de agradecer a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de conferir os próximos eventos na descrição e siga nossas redes sociais. Esperamos você no próximo SciTalks. Até breve!